E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde vamos falar sobre o novo Poco F6 que foi lançado há pouco tempo e que compramos no AliExpress por um preço incrível. Vamos falar e colocá-lo à prova, como sempre, de muitas de suas características. Como seu Snapdragon 8S da geração 3, que possui como processador sua tela Organic Light Emitting Diode Quad High Definition de 6,67 polegadas a 120 Hz. E muito mais que vamos ver no dia de hoje. Então, se você quer conhecê-lo, já sabe o que tem que fazer, acompanhe-me neste vídeo. Isto é TechCrown. Hoje vamos falar um pouco. Uma marca que cada vez que testo um dispositivo deles, e ultimamente estou testando bastante e estou gostando mais. Por quê? Porque eles trazem tecnologia de ponta, uma qualidade de materiais bastante boa, dispositivos que respondem muito bem e com um desempenho muito bom. E claro, são dispositivos de gama média com um preço incrível. Sem mais delongas, continuamos com o vídeo e vamos ver o que vem dentro da caixa deste Poco F6. Aqui temos a caixinha preta na linha do Poco com as letras amarelas e a caixa interior também em amarelo. Vamos abrir o plástico, como eu comentava, modelo e marca. Na parte de cima, um preto bastante elegante, como sempre, como todas as caixas, etiqueta da marca, modelo e a família do Google. Ao abrir, já encontramos aqui em cima, como sempre, a caixinha, onde encontraremos a palheta para o slot, papéis de garantia e de informação. E uma capinha também, como vocês veem, capinha normal, simples, com a gravação aqui da marca. E já apareceremos por aqui. O telefone, o Snapdragon 8 geração 3, a tela 120G AMOLED 90W de turbo de carga e 50 megapixels de câmera traseira. Aqui vocês podem ver um preto total com esses módulos das câmeras que sim, se sobressaem na parte traseira. Se formos para a parte de baixo, encontraremos também o carregador de 90W, carregador super rápido e super potente. E o cabo de alimentação, que consiste em uma ponta USB tipo A e uma ponta USB tipo C. E bem, ligamos o telefone para começar a instalá-lo e isso é o que nos viria na caixa, a capa com os papéis, o telefone, carregador e cabo e a caixinha em geral. Isso seria absolutamente tudo. Já tiramos o dispositivo da caixa, vocês viram o que tinha dentro? E começamos, como sempre, falando sobre suas dimensões, composição, materiais e design. Para começar, comento o tamanho que este Poco F6 teria, e é que teria uma altura de 165 mm por uma largura de 74 mm e uma espessura de 7,8 mm. Nada mais, não chega nem mesmo a 1 centímetro. Viria acabado em alguns materiais plásticos, tanto na parte traseira quanto nas suas bordas, e neste caso na cor preta. Também está disponível em sua loja na cor verde e na cor cinza, um cinza titânio que eles lançaram, que bom, não será titânio, é um telefone de menos de 400 € que oferece uma estética diferenciada. Quanto ao design do dispositivo, eles sacrificaram a entrada de jack que o F5 tinha e o levaram diretamente para o USB-C. No canto superior haverá alto-falante e sensor infravermelho para controlar dispositivos como televisão e ar-condicionado. E o microfone superior. No canto direito, botão para aumentar e diminuir o volume e o botão de bloqueio e desbloqueio. No canto inferior, perfurações onde está o alto-falante inferior, o USB-C, o microfone e o slot para o Dual Subscriber Identity Module. E no canto esquerdo não encontraremos nada, porque está totalmente liso. Como podem observar, temos alto-falantes estéreo embaixo e em cima. Isso, a verdade é que está bastante bom. Na parte traseira teremos totalmente liso em cor preta, o que seria toda a parte de trás, e nos encontramos em cima. À esquerda, os dois módulos das câmeras, câmera principal, a câmera de cima de 50 megapixels com sensor Sony IMX188 com uma abertura máxima de f1,650 megapixels de resolução. Tirando fotos até em 8K e vídeos em 4K 60 frames. E na parte de baixo nos encontramos com a câmera angular, que neste caso teríamos uma câmera um pouquinho mais eficiente, que viria com um 0. Com 6 de abertura, é um ângulo bastante amplo, mas não chega a ser tão amplo quanto outros dispositivos que vimos e que têm apenas 8 megapixels. Capaz de gravar a 1080 a 30 quadros por segundo.
A verdade é que eles poderiam ter se esforçado mais ao implementar esta câmera secundária angular. Teríamos aqui o anel, um anel de luz bastante potente, que eu acendo para que vocês vejam. Por aqui você pode apreciar, é um anel de luz que tem bastante força. A lanterna traseira e que bom, estética. No canto superior direito vemos a marca da POCO em um pequeno triângulo juntamente com uma gravação. 50 megapixels Optical Image Stabilization, já que possuem estabilizadores digitais para o movimento da câmera e nada mais. Um preto bastante bonito, bastante suave, as marcas dos dedos não ficam muito, não é tão sujo como outros dispositivos, mas isso seria em termos de composição de materiais e design. Se passarmos a falar do próximo ponto, como sempre, seria a tela. Estamos falando de uma tela Organic Light Emitting Diode Quad High Definition de 6,67 polegadas, que nos dará uma taxa de atualização máxima de 120 Hz, que terá uma resolução de 2712 pixels por 1220 pixels, uma relação de aspecto de 29 e uma densidade de 446 pixels por polegada, tendo assim uma resolução incrível, com cores muito vivas, uma taxa de contraste de 5 milhões para 1. Possui HDR10+, mais conta com Dolby Vision e além disso tem a gama DCI-P-3 instalada. Para que tenhamos cores reais, vibrantes e um bom alcance dinâmico entre os pretos e os brancos, pretos muito puros e brancos bastante brilhantes. Conta com um painel de 12 bits e Gorilla Glass Victus incorporado para os arranhões. Além de ter uma certificação Proteção Internacional 64 para resistência a respingos, melhor que a Proteção Internacional 53 que tinha o dispositivo anterior. Evidentemente, na tela, acima, no centro, encontramos a câmera frontal de 20 megapixels e temos uma moldura bastante reduzida, mais reduzida que o modelo anterior. E teremos uma tela capacitiva multitouch, e que responde super bem na hora de trabalhar com ela, já que estivemos testando em diferentes aspectos. Vocês já viram que é uma tela que se vê realmente bem, tem muito brilho, já que conta com 2400 nits. Isso faz com que, por exemplo, quando estive com ele ao ar livre com luz solar direta, ele também pareça bastante brilhante. Não é como o Pro, porque o Pro realmente tem um pouco mais de brilho, um pouco mais de contraste quando tem luz solar direta, mas se vê muito bem. E a capacidade de resposta do touch seria de 480 Hz, incrível para este telefone de gama média. Se passarmos a falar do som do dispositivo, é que é uma verdadeira maravilha, já que vem com Hi-Res, Dolby Atmos, alto-falantes estéreo e 4 microfones. Fizemos o mesmo, alguns testes, como sempre, com algumas canções. Deixamos aqui para que vocês mesmos ouçam através, claro, do meu microfone, como soa este telefone. Claro que um celular assim precisa ser movido por um cérebro. E eu tenho a 8 GB de memória RAM que me serve, que está disponível em 8+4. Haverá versões com até 12 GB de RAM, incluindo uma específica com essa capacidade. Eu tenho 256 GB de armazenamento interno, mas também teremos a versão com 512 GB. Fizemos um teste de desempenho, já que conta com um processador Snapdragon 8S de terceira geração, com uma frequência de relógio de até 3 GHz com 8 núcleos e a 4 nanômetros de distância entre núcleos. Tudo isso e complementado com gráficos Adreno. 735 faz com que tenhamos um conjunto bastante potente e que tenhamos tido em benchmark uma amostra de 1.490.821 pontos. Nada mal para ser um gama média e que nos move todas as aplicações incrivelmente rápido. E o mesmo, deixaremos por aqui alguns testes dos jogos que tenho usado, como o Call of Duty, o Asphalt ou o Marvel, de lutas, para que vejam como responde rapidamente e o quão bem se move a uma alta taxa de velocidade de quadros. Evidentemente, a limitação dos 50 da minha câmera será uma realidade, mas que vai espetacularmente bem. Trabalhando em gráficos altos graças ao seu Game Turbo, que vem para poder extrair mais desempenho do microprocessador. Vocês viram como ele move super rápido o conjunto de aplicativos, como se move entre aplicativos também, e os videogames de maneira requintada.
Mas temos que apontar um pequeno problema, não? E é verdade que eu notei que ele esquenta um pouquinho, especificamente, diferente de outros modelos de Poco. Eu notei que a temperatura sobe um pouco mais e é verdade que atinge 11% a mais de temperatura do que o normal. E é que se um telefone tem que estar entre 33 a 36 graus, este chegou até os 41, 42 graus de temperatura, de emissão do dispositivo. Você não queima as mãos, mas é normal quando jogo videogames com aplicativos comuns. Nada. E como eu falei antes sobre as câmeras deles, vou deixar aqui algumas amostras para que vocês possam ver tanto de dia quanto de noite. E em diferentes modos de disparo, como a câmera frontal e traseira se comporta de dia e de noite, no modo selfie, tirando fotos a 50 pixels ou gravando com uma resolução máxima de 4000 a 60 quadros. Câmera frontal do POCO F6 em condições diurnas. Aqui estou contra a luz, vou virar para que vejam a mudança de luz, o sol está bastante forte, mas isso seria 1080 a 60 quadros por segundo. Nesta câmera frontal, como vocês veem, estabiliza muito bem a mudança de luz aqui na sombra e parece que o ISO e a gama dinâmica se comportam muito bem juntamente com o foco. E esta seria a mesma câmera frontal do POCO F6, mas neste caso em 1080 em 30 quadros por segundo. Aqui está uma amostra de como o POCO F6 estabiliza e qual o seu som. Câmera traseira deste POCO F6. Condições diurnas, mesmo cenário que ontem, neste caso, temos na sombra. Mas para que vejam como se vê este Poco F6 em condições diurnas. Câmara traseira deste Poco F6 em condições diurnas, mesmo cenário 4K, 60 quadros por segundo, assim se vê e assim se ouve este Poco F6. É um pouco de zoom agora em condições diurnas para que vejam a diferença com a noite. E esta seria a câmera angular deste Poco F6, traseira a 0,6. Mas 1080 a 30 quadros por segundo, que é o máximo que permite. Aqui vocês podem observar a mudança de foco. Vamos ver como este celular foca, parece que ele controla o foco muito bem. Saímos e entramos. Câmera frontal deste Poco F6 em condições noturnas, braço praticamente estendido, assim estabiliza, assim se ouve, assim se vê. Eu me movo um pouquinho. 1080 a 30 quadros por segundo e esta é a câmera frontal, mas agora com 60 quadros por segundo, mais quadros, menos tempo para expor. Assim é como esta câmera frontal parece e soa deste Poco F6 à noite. Câmera traseira com o angular 0x6 em um máximo de 1080 a 30 quadros por segundo. Câmera traseira do Poco F6. Com o 1x1, com a câmera natural a 4060 quadros por segundo. E claro, terminar falando sobre a bateria, como eu mencionei antes no início, que vem com um carregador de 90W que carregou meu telefone relativamente rápido. Vocês veem que bom eu tenho usado, eu fiquei com uma bateria de 15%. Ou assim, ao terminar o dia de trabalho com ele, e em questão de 1 hora, meu telefone foi completamente carregado até 100%. Uma bateria de 5000 mAh que vai garantir que o telefone funcione o dia todo e que não fiquemos sem bateria no meio do dia. Ou trabalhando de maneira mais normal, sem exigir tanto em termos de videogames. Ter uma capacidade de quase 2 dias como um telefone padrão de 5000 mAh no mercado. Depois, também em termos de conexão, teremos Near Field Communication para poder pagar com contato com o celular. Teremos um Bluetooth 5.4 e um Wi-Fi 6 para poder ter conexões estáveis. Claro, no 5G que também suporta seu Dual Subscriber Identity Module e nada mais a nível de componentes. Agora vou falar da minha percepção pessoal, do que eu vi. A questão da falta da câmera angular, que é algo que eu destaquei antes no início. O brilho em ambientes externos é bom, mas um pouco limitado. Em relação a outros dispositivos da marca que testamos, não tem carregamento sem fio. Bem, não se pode exigir muito de um telefone de gama média e no geral o telefone, bem, eu gostei bastante de tirar o melhor dele. Que seria a sua tela que é incrivelmente boa, seu processador que faz tudo funcionar de maneira realmente fluida e sua carga rápida, que temos um telefone muito funcional. E também, claro, a leveza, já que é um telefone que pesa apenas 180 gramas.
É um telefone que se sente firme na mão, mas ao mesmo tempo leve e compacto. Também deixaremos o link de compra deste Poco F6 na AliExpress para que vocês aproveitem a oferta. E vocês já sabem, passem por lá, deem uma olhada, escrevam nos comentários o que vocês compraram na AliExpress e o que acharam. Claro, este telefone que analisamos hoje. Claro, eu gostaria de ler todos vocês e responderemos às suas dúvidas ou opiniões. Como sempre, dê um like se você gosta deste tipo de conteúdo, você nos ajuda muito a continuar fazendo análises de diferentes produtos. Ative o sininho de notificações se ainda não o fez para não perder nenhum dos vídeos. E se você ainda não se inscreveu, o que está esperando? Inscreva-se agora e nos vemos no próximo episódio do Tech Ground. Muito obrigado por estar aqui. Até